Que festa linda a gente está vivendo, não é? Que noite maravilhosa. Você está sendo abençoado, querido? Graças a Deus, a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo, porque a gente entende que é o mover sobrenatural do Senhor, é o nosso Deus sendo intencional comigo e com você, para trazer a mim e a você palavras de direção, para trazer para mim e para você cura sobre o seu coração, cura sobre as suas emoções, cura sobre as nossas identidades, cura e direcionamento sobre os nossos pensamentos acerca de quem nós somos em Deus e do que Ele quer fazer nas nossas vidas. E a gente está celebrando muito esse final de semana que começa hoje. Você pode dizer que você esteve na inauguração da Conferência Ecoar 2023, amém? Olha que privilégio, você está fazendo parte disso. Hoje a gente estava conversando ali no almoço, eu não sei se foi o Augusto ou se foi o Juan que falou, não sei quem, mas falou que às vezes a gente vive um período como esse, de carnaval, pessoas estão vindo e a tendência do nosso pensamento é, nossa, 5 milhões de pessoas estão vindo para Belo Horizonte para se destruírem. 5 milhões de pessoas estão vindo em BH para serem tomadas por uma realidade que não lhes pertence. 5 milhões de pessoas estão dando um passo a mais à perdição. Mas, por outro lado, é importante a gente readequar a nossa maneira de pensar. São 5 milhões de pessoas pelas quais você deve orar. 5 milhões de pessoas pelas quais você é resposta de oração. Durante todo esse carnaval, tudo isso que a gente está fazendo na nossa conferência, nós teremos evangelismo aqui o tempo todo, porque nós entendemos que o nosso chamado e a nossa missão não é retirar a nossa igreja para enriquecermos a nossa vida espiritual, mas sermos resposta para a cidade. Se você foi colocado aqui, é para que você seja resposta para alguém, é para que as pessoas olhem para você e percebam, engraçado, muito embora eu tenha liberdade de ficar 4, 5 dias me drogando, eu não tenho uma paz que eu vejo nos olhos dessa pessoa, eu não tenho uma alegria que eu vejo no sorriso desses que estão aqui falando de Jesus, muito embora eu não precise ir para o meu trabalho neste carnaval, muito embora eu não precise dar satisfações para muitas pessoas, eu não sou tão feliz como eu gostaria. Eu não sou tão realizado como eu acho que eu deveria ser. Na verdade, eu acho que eu deveria aproveitar mais esse período de férias. Eu deveria aproveitar mais esse feriado de carnaval. Eu deveria fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu sei que no restante do ano vai ser só uma rotina maçante. Quantos já não pensaram dessa forma? Quantos talvez lá fora não estão pensando dessa maneira? Agora é interessante, porque se nós dizemos que nós somos filhos do Deus vivo, talvez você não está lá fora, desfrutando daquilo que eles dizem que é bom, mas talvez você está olhando para esse período de carnaval e dizendo, poxa, graças a Deus eu tenho um feriado, graças a Deus eu posso descansar um pouquinho. Graças a Deus eu posso ficar em casa, assistir o meu Netflix. Graças a Deus eu posso fazer outras coisas. Porque eu encontro alegria e descanso nesses momentos. Eu encontro satisfação e plenitude nesses momentos. E por um lado eu posso até concordar com você que o descanso ele pode ser bom. Mas o erro é que muitas vezes em nossos corações nós estamos idolatrando esses períodos de descanso. E por que eu estou falando isso? Porque o Deus que nós servimos, Ele não veio para te fazer feliz em um final de semana de carnaval em que você não precisa trabalhar. O Deus que você serve não é aquele que vai trazer alegria no seu coração, porque na semana de carnaval você tem menos dias de aula. O Deus que eu e você servimos, Ele veio para nos dar alegria completa, para nos dar satisfação, mesmo quando você olha para a sua rotina e diz, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, é tanta coisa, será que eu vou dar conta? O Deus que te fez, é o Deus que quer te mostrar que o dia a dia com Ele vale a pena. O dia a dia com Ele é um dia a dia de alegria, é um dia a dia de propósito, é um dia de cumprimento de promessas. E eu estou te dizendo isso, porque eu quero trazer à luz o seu coração, o nosso papel. Eu quero trazer à luz o seu coração de maneira muito breve. Por que nós somos quem somos? Por que você foi salvo?
Por que Jesus chamou você? Por que é que você está aqui hoje? Porque talvez a gente está achando que ser filho de Deus e ser cristão é só mais um título que nós temos. Talvez eu sou cristão porque eu fui na igreja desde pequeno e eu aprendi assim. Talvez eu acho que eu sou cristão porque eu gosto das músicas que são tocadas lá. Eu sou crente porque se eu não for na igreja, eu não for na célula, o meu líder vai me chamar a atenção. Na verdade, eu sou crente até enquanto eu moro com os meus pais, mas depois que eu sair da casa deles, eu quero viver a minha vida, eu quero viver a minha liberdade, eu quero viver aquilo que eu acho que eu preciso viver para ser pleno. Muitos assumem a sua responsabilidade de cristão por causa da cobrança que tem sobre eles, mas não pelo propósito que já estava sobre suas vidas. E toda vez que eu e você, nós vivemos a nossa vida cristã, por causa dos compromissos que temos com os pais, por causa do compromisso que temos com o pastor, por causa da nossa cultura religiosa, nós nunca vamos entender o que é uma vida plena nos braços do nosso Deus. E hoje eu quero trazer à luz algumas coisas que vão novamente acender a sua paixão por Jesus, novamente fazer com que você encontre sentido na vida que você vive em Cristo, e por que não dizer, sair daqui mais comprometido com o Senhor. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, do verso 1 ao verso 7. Colossenses 3. Quantos encontraram? Diga, achei. Quem não encontrou, diz, espera aí. Então vou esperar mais só um pouquinho. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. O texto diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E se o Senhor nos trouxe aqui é porque ainda existe propósito sobre nós. É porque o sonho do Senhor sobre nossas vidas ainda está de pé. Se o Senhor nos trouxe aqui, Pai, é porque ainda existe oportunidade para o nosso arrependimento de pecados. Se o Senhor nos trouxe aqui, é mais uma segunda chance que nós temos de sermos parecidos com o Senhor e de agradarmos o seu coração, Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém, igreja? Lendo esse texto, o Renan, ele passou o tema e vendo sobre a conferência Coar, eu confesso para vocês que eu acho sensacional toda vez que aparece um astronauta. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu acho interessante esse tanto de cor, você vê as constelações, isso é muito bacana. E quando eu paro para pensar no astronauta, eu já vi alguns filmes que provavelmente você também já viu, que quando eles estão dentro da nave e quando eles estão lá em cima, acima das galáxias, muitos olham para a Terra e falam assim: eu gostaria de ficar aqui. Porque aqui em cima é tão silencioso, aqui em cima eu percebo uma paz tão grande, aqui em cima eu tenho uma visão melhor das coisas. Olha como que a terra é bonita daqui de cima, olha todas essas estrelas, aqui em cima é maravilhoso, como eu gostaria de ficar aqui em cima. Muitos filmes relatam essas descrições de astronautas, quando eles estão lá em cima. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu fico um pouco inquieto, porque quando eu era pequeno, e as pessoas me perguntavam sobre Deus, eu falava: Ele está lá em cima.
Ele cuida de mim, Ele está lá em cima, Ele me vê, Ele está lá em cima, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todas as pessoas, Ele conhece todas as situações, porque Ele está lá em cima. E esse Deus que está lá em cima, muito embora Ele seja muito maior do que eu, Ele mora dentro do meu coração. Muito embora Ele esteja lá em cima, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele está perto de mim. E esse Deus que está lá em cima, muito embora Ele perceba tantas coisas ruins que eu faço, Ele ainda é capaz de olhar para mim e dizer: filho, você é amado. Filho, você é querido. Filho, eu ainda tenho sonhos, planos e projetos para o seu coração. Filho, se você soubesse tudo que eu tenho a respeito da sua geração, você enxergaria a vida e as pessoas da maneira como eu enxergo. E uma das coisas que a gente precisa aprender sobre estar com Jesus, pensar como Jesus e ter um coração como o de Cristo, é justamente olhar para as pessoas como Cristo olha. Olhar para a vida e para as coisas como Cristo vê. Talvez a gente está aqui dentro desse templo e a gente está confortável. A gente está ouvindo uma música bacana, a gente está vendo uma programação legal, a gente está vendo uma igreja muito bem decorada, e talvez a gente olha lá para fora e pensa: meu Deus, que vida horrível essas pessoas estão vivendo, meu Deus, que coisa terrível eles estão experimentando. Deus que me livre de me assemelhar com eles, Deus que me livre de ter contato com eles, Deus que me livre de estar perto. Mas o que é que Jesus pensa sobre essas pessoas? O que é que Jesus pensa sobre quem está lá fora? Eu tenho certeza que você também sabe que quando Jesus para pensar sobre esses corações, Jesus está dizendo: como eu queria que estivesse perto de mim. Eu vejo um coração tão ferido, machucado, e que na verdade tudo que precisa está perto de mim. Tudo que precisa de um arrependimento de pecado, tudo que precisa de uma transformação de mente e de caráter. Mas por que é que Jesus e Deus pensam dessa forma? Porque os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. Porque a Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos que os nossos, e os seus pensamentos também são mais altos do que os nossos. Mas o texto diz: porque vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que eu aprendo aqui? Assim como Deus que está no alto consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente, eu também preciso buscar aquilo que é do alto, para que eu tenha um coração como o do Senhor, para que eu tenha uma visão como a de Deus, para que eu ame as pessoas como Jesus ama, para que eu tenha repulsa dos meus pecados como o meu Deus tem. E você vai perceber que no versículo 1 ele diz: procure as coisas do alto. Quando você quer procurar uma coisa, aquilo que está inquietante, dá vontade de chorar, não dá? Quando você não acha. Eu lembro uma vez, eu perdi a chave de casa aqui no Diamond, mas eu fiquei desesperado. E eu lembro que eu coloquei até em oração, eu falei: Deus, eu preciso achar essa chave. Eu peço que o Senhor abençoe, que eu ache essa chave na rua, que eu ache ela na igreja, que eu ache no Diamond. Eu preciso achar. Eu sonhei que eu tinha achado a chave, mas até hoje eu não achei. E por que eu digo isso? Quando nós queremos muito algo, nós procuramos, não cansamos de procurar, e nós insistimos até mesmo com Deus, se for necessário. Talvez a gente está orando para Deus sobre muitas coisas, mas o que Ele menos ouve das nossas bocas é: Deus, me ajude a pensar como o Senhor pensa. Me ajude a amar como o Senhor ama. Deus, me ajude a enxergar as coisas pela ótica de Cristo e não pela minha própria ótica. Me ajude a enxergar a vida na perspectiva do Senhor e não na perspectiva dos meus desejos terrenos. Procurem as coisas que são do alto. Procurem um coração como o do Senhor, assim como você procura um sentido para o seu futuro. Procure um coração como o do Senhor, como muitos estão procurando uma namorada. Procure pelo Senhor, como muitos estão procurando um salário maior. Deseje o Senhor, como muitas vezes você desejou a si mesmo, a sua promoção, o seu autoconhecimento. Procure o Senhor, acima de todas as coisas.
Porque quando nós encontramos a Cristo, é impossível a gente viver um dia sem que a gente tenha o nosso coração em profundo arrependimento e em profundo desejo de conhecê-lo mais e mais. E talvez é por isso que muitos cristãos ainda não experimentaram a plenitude. E quando eu digo plenitude, eu falo sobre aquelas coisas que nós ouvimos às vezes do pastor, quando a gente ouve às vezes do líder de célula. Servir a Cristo é a melhor coisa que tem. Estar aos pés de Jesus não há nada melhor, você consegue entender isso? E às vezes a gente fala, amém, glória a Deus, mas eu não consigo entender isso, porque eu consigo amar mais os meus planos do que a presença de Deus, porque eu consigo desejar mais as ambições deste mundo, mais as paixões terrenas, do que uma vida de santidade. Às vezes o pastor está fazendo algumas orações, que o nosso coração fala, meu Deus, eu não consigo nem imaginar eu orando isso, porque o meu coração não deseja isso. Eu não consigo nem ver um texto como esse, que fala para eu desejar aquilo que é do alto, porque no meu coração só há espaço para que eu deseje aquilo que é de baixo, e não do alto. Eu não consigo entender como Paulo escreve uma coisa dessa, porque tudo que eu desejo é uma faculdade que vai trazer orgulho para os meus pais, é um salário que vai trazer orgulho para minha esposa, é uma casa que vai trazer uma pompa maior para mim, um carro que vai dizer que eu sou o cara. E talvez uma fama que as pessoas vão querer ter. Talvez eu estou buscando muito mais aquilo que brilha os olhos das pessoas sobre mim, do que aquilo que brilha os olhos do nosso Deus sobre nós. Então o verso 1 ele diz, portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, vocês que conhecem Jesus, vocês que ouviram falar sobre quem Deus é, procurem, insistam, procurem as coisas que são do alto, procurem um coração como o do Senhor. E em seguida no verso 2 ele diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. No início da minha conversão, quando eu descobri o que de fato era a oração, eu entrava para o meu quarto, eu orava e eu sentia a presença de Deus de uma maneira muito maravilhosa. Só que nessa época eu já tocava na igreja, e às vezes eu também pregava, eu tinha uns 14, 15 anos, e nesse período eu percebi que quanto mais eu orava, melhor era quando eu estava aqui adorando a Deus. Eu tocava e eu conseguia me entregar, e a igreja respondia muito bem. O tempo foi passando, e eu continuei a orar, eu continuei a buscar a Deus, mas teve um dia, que eu não priorizei a oração naquela semana, e eu tinha que ministrar, eu tinha que tocar. Eu fiquei desesperado, porque eu pensei, se eu não entrar dentro do quarto, e se eu não convencer a Deus, que eu sou digno de carregar a sua palavra, então nada vai acontecer. As pessoas vão dizer que eu sou um ministro ruim, as pessoas vão dizer que eu não tenho unção, as pessoas vão dizer que eu não conheço a Deus. Então Deus, eu tenho que orar, porque se eu não orar, ninguém vai ver o Senhor, e as pessoas não vão reconhecer a minha autoridade. E é neste momento que Jesus pegou meu coração e falou, você está me buscando porque você quer se satisfazer. Você procurou as coisas do alto e você encontrou. Mas agora você busca as coisas do alto com o seu pensamento nas coisas terrenas. Você me busca porque você acha que comigo você vai ser mais abençoado que seu irmão. Você me busca porque você acha que comigo nada vai dar errado na sua vida. Você me busca porque você acha que eu sou um gênio da lâmpada que vai fazer você crescer, avançar para a glória do seu nome. E querido, como eu fui abatido naquele dia. E eu glorifiquei tanto a Deus por isso. Porque tem algo que a palavra do Senhor diz, que é a minha glória eu não darei a ninguém. E talvez você pode dizer, mas eu não tenho essa ambição, porque eu não tenho vontade de estar no púlpito pregando. Eu não tenho vontade de estar no púlpito tocando. Eu não tenho essa ambição. Muitos talvez não tenham essa ambição, mas muitos querem estar aos pés de Jesus, porque acham que quanto mais buscarem a Deus, mais irão convencer a Deus a fazer aquilo que querem.
Então, quando o texto diz, depois que você procurar as coisas do alto, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas podem fraquejar o seu coração. Talvez muitos estão buscando ao Senhor como um meio de encontrar aquilo que querem. Muitos querem a presença de Deus, porque não querem desapontar a Deus por medo de não serem tão abençoados. Se eu não buscar ao Senhor, se eu não orar, se eu não fizer o meu devocional, talvez eu não vou ser tão abençoado no meu dia. Querido, nós buscamos a Deus, a Bíblia nos ensina a buscarmos a Deus primeiro por quem Ele é, e não por aquilo que pode nos dar. E eu entendi a graça do Senhor na minha vida, quando eu entendi o dízimo, quando eu entendi que eu não preciso dar para ser abençoado, mas eu entrego porque eu já fui abençoado. Então eu não penso nas coisas que são do alto porque eu quero ser mais abençoado. Eu penso naquilo que é do alto porque eu já fui abençoado, porque a presença de Deus já me alcançou. Mas se eu não tenho experimentado essa bênção, é porque o meu coração está muito distante do meu Deus, porque é impossível alguém estar perto de Jesus e não viver a plenitude dos céus. Você já viu uma pessoa que acabou de converter, tem como ela está triste? Ela está andando lado a lado com Jesus, ela está sentindo a presença de Deus, ela consegue sonhar como Jesus sonha, ela consegue entender o amor de Deus, porque ela está muito próxima do Pai, ela quer ler a Bíblia todo dia, ela quer orar todo dia, ela quer falar de Jesus, ela quer ser útil na igreja, ela está viva. Mas muitos estão mortos, porque não pensam nas coisas do alto, pensam nas coisas terrenas, muito embora já tenham encontrado o reino dos céus. Aquele texto da videira diz que, se vocês não estiverem conectados a mim, vocês não podem dar nenhum frutos, porque eu sou a videira e vocês são os ramos. Tem muitas pessoas que você olha para ela e fala, é como um ramo saudável. Eu olho, eu vejo frutos, eu olho, as folhas estão verdes, seus filhos estão bem, a sua carreira está bem, o seu casamento é maravilhoso, o seu relacionamento com as pessoas é incrível. Por quê? Porque está conectado à videira. Mas muitos dizem que estão conectados na videira, mas hoje querem ser a própria árvore. Muitos não entendem que enquanto estiverem distantes da presença do Senhor, nunca terão uma vida plena e completa em Cristo. Pense nas coisas do alto, pense naquele que te chamou, pense naquele que te salvou todos os dias. É impossível você pensar em algo e não ser tomado pelas verdades daquilo que você pensa. É aquilo que o pastor costuma dizer, padrão de pensamento, ele modela o meu comportamento. E o meu comportamento autoriza a intervenção espiritual. Aquilo que você pensa é aquilo que você vive. Aquilo que ocupa o seu coração dita a sua maneira de viver. Então, como é que você está vivendo? Como é que foi as suas 2 últimas semanas? Como é que está o seu relacionamento dentro de casa? Seus filhos, como que eles estão? Seus amigos na escola, como vocês estão? Isso é reflexo da sua conexão ou ausência dessa conexão com Cristo. E em seguida ele diz, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Faça morrer. Sabe por que ele colocou faça morrer depois dessas 2 instruções? Porque tem muito crente querendo servir a Deus sem o próprio Deus. Tem muita gente querendo ser crente sem servir a Deus. É impossível fazer morrer tudo aquilo que é destrutível para mim, se primeiro eu não procurar e persistir em procurar as coisas do alto. E em segundo, se depois que eu a encontrar, eu não pensar e meditar diariamente nas coisas do alto. Impossível fazer morrer aquilo que o Senhor reprova, se primeiro eu não sou fortalecido nele. Talvez você vai sair desse culto e falar, top, vou aplicar tudo isso. Mas na segunda-feira você já não pensa mais nas coisas que é do alto. Mas você quer vencer.
Você quer vencer os seus pecados, você quer vencer a sua natureza carnal, mas não procurou ao Senhor ao longo do seu dia, não pensou naquilo que o Senhor já falou no seu coração, não pensou na glória do céu, não pensou na vontade de Deus, não está preocupado com aquilo que Ele quer para a sua vida. Como vamos vencer as nossas fraquezas, se primeiro não nos fortalecemos no Senhor? Não existe, é impossível um soldado ir para o campo de batalha e não colocar a sua armadura. Impossível um cristão querer agradar a Deus, se ele primeiro não buscar as coisas que são do alto. E o mais lindo em tudo isso é que quando eu penso sobre Deus, e eu penso sobre nós, que estamos aqui agora, refletindo sobre tudo isso, eu percebo que tudo que nós temos recebido é graça e misericórdia do Pai. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem como essa? Quantas vezes você já foi à igreja? Quantas vezes você já foi a um culto? Em uma palavra de célula, em uma palavra de culto, você ouviu falar sobre isso? Buscar as coisas que são do alto, persistir no Senhor, perseverar na busca do Deus Pai e fazer morrer as coisas terrenas. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu posso dizer que eu já ouvi isso várias vezes. Mas o que faz diferença na sua vida não é a quantidade de vezes que você ouve, mas a profundidade em que essas verdades tomam no seu coração. E para encerrar, eu queria trazer uma ilustração, não uma ilustração, mas algo que eu li na Bíblia que mexeu muito comigo e que me trouxe à memória tudo isso que nós estamos falando. Sobre quantas vezes nós ouvimos do Senhor um direcionamento e nós não tomamos a decisão de sermos fiéis a isso. Recentemente eu estava lendo o texto que falava sobre Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Ló, sobrinho de Abraão, ele estava debaixo de uma família e de uma descendência muito abençoada. Tudo aquilo que Abraão fazia dava certo, porque Abraão estava debaixo dos direcionamentos de Deus. Talvez a esposa de Abraão não fosse tão fiel a Deus como Abraão foi, mas a esposa de Abraão foi abençoada por causa dele. Ló, talvez ele não foi um homem que teve o coração igualzinho ao de Abraão, mas Ló recebeu misericórdia de Deus por causa da vida de Abraão. Quando Deus fala que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que o pecado daquela cidade fedia as narinas de Deus. O cheiro daquele pecado daquela cidade era ruim às narinas de Deus. E Deus falou assim: eu vou destruir essa cidade. Mas eu vou destruir até o que sai da terra dessa cidade, não vai ficar nada. Só que Ló está lá, e Ló é descendente de Abraão. Então Ló, eu preciso destruir essa cidade, mas eu não vou destruir você. Mas eu preciso, Ló, que você faça uma coisa muito importante. Eu preciso que você saia dessa cidade. E Ló acha interessante essa ideia. Da mesma forma que nós achamos muito interessante as ideias que nós temos sobre nossa mudança de vida. Ló achou muito interessante o fato, legal, Deus vai destruir, mas Deus vai salvar a minha família. Obrigado. Muitos estão assim, legal, eu preciso mudar de vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Aqueles anjos que chegaram na casa de Ló para instruir ele, para sair, o texto diz que os homens, eles foram insistentes com Ló. E eles falaram: Ló, mas você não está entendendo. Eu falei para você sair, mas você tem que sair agora. Você tem que falar para sua esposa, para suas filhas e para os seus genros que você tem que sair. Legal, eu vou fazer. Com certeza eu vou fazer. Só que no meio da madrugada, Ló ainda não tirou eles. Pelo contrário, os genros falaram: eu não quero sair, eu quero ficar no meio dessa imoralidade. O texto diz que os anjos começaram a puxar Ló para fora
da sua casa, para que Ló saísse e tomasse uma postura. O texto diz que enquanto Ló está saindo, os anjos falaram: você tem que dar uma instrução para sua casa, que ninguém olhe para trás. Enquanto eles estão subindo, Ló vira e fala: o monte é perigoso, se eu for para lá, pode ser que eu morra. Eu posso ir para uma cidade vizinha aqui que eu conheço? Os anjos: vai para onde você quiser, só sai daqui. E Ló então decide sair. A sua esposa olha para trás. E você conheceu isso lá no ministério infantil. A esposa de Ló olhou para trás e se o deu mal, porque ela virou uma estátua de sal. Engraçado, por que a esposa de Ló morreu? Porque o fato dela olhar para trás simbolizava muito mais do que uma curiosidade em ver a cidade ser destruída. O fato dela olhar para trás simbolizava um apego àquela cultura. E Deus não poderia permitir que nada naquela cidade, nem mesmo as plantas no chão, até o coração de uma pessoa com aquela cultura pudesse viver. Virou uma estátua de sal. Ló então sai com as suas filhas e eles entram numa caverna depois de um tempo. E as filhas falam assim: engraçado, né? A gente não tem mais marido. E por a gente não ter mais marido, como é que vai ficar a descendência de nosso pai? Vamos embebedá-lo e vamos ter filho com o nosso próprio pai. E assim é feito. E as duas filhas de Ló se engravidam do seu próprio pai. E dali sai uma descendência totalmente contra o coração do Senhor. E aí você olha para a história de Ló e você fala: será que as pessoas se espelham em Ló? Porque até hoje os judeus se lembram de Abraão, o tio de Ló, com bons olhos. Pessoas que mataram Jesus honravam Abraão. Pessoas que odiavam Jesus honravam Abraão, porque era um homem segundo o coração de Deus e soube aproveitar a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Ló também recebeu a mesma misericórdia. Ló recebeu a mesma segunda chance por causa de Abraão. Mas Ló não soube honrar a oportunidade, a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ló ouviu aquele direcionamento 3 vezes: sai da sua casa. Ló sai. Os anjos falam que ninguém olhe para trás. Ló não instrui tão bem a sua casa, porque a sua esposa olha para trás. Ló não instrui tão bem as suas filhas, e elas cometem um pecado terrível. Ló não soube honrar a oportunidade, graça e misericórdia de Deus sobre a vida dele. Quando as pessoas lembram de Ló, lembram disso. Como é que você quer que as pessoas lembrem da sua vida? Porque você está ouvindo um direcionamento de Deus e não é a primeira vez. Assim como anjos direcionaram a Ló, você já ouviu 1 milhão de mensagens como essa. Mas muitos ainda estão no mesmo lugar. Muitos estão postergando. Muitos ainda não entenderam que não são dessa terra. O texto fala: façam morrer as suas paixões terrenas e façam brotar os pensamentos do alto. Muitos ainda não entenderam que não são dessa terra. Muitos não entenderam que não são de Sodoma. Muitos não entenderam que isso aqui é passageiro. Por isso vivem angustiados. Por isso vivem sem esperança. Por isso vivem sem expectativa de vida. Por isso vivem sem alegria. Porque quer viver na terra com o coração que foi feito para viver no céu. Isso nunca vai dar certo. Então, querido, se hoje você entende que o seu coração deseja aquilo que é terreno, quando deveria desejar aquilo que é do alto, eu te convido agora a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao seu Deus e pedir que Ele quebrante o seu coração. Se você não está com vontade de se arrepender, não tem problema. Deus não está preocupado com o seu sentimento, Ele está preocupado com a sua decisão. Então clame ao Senhor, peço a Deus: o Senhor sabe o que eu tenho vivido, o Senhor sabe onde eu preciso mudar, e eu também sei.
Quantas vezes, Senhor Deus, já nos direcionou a termos um coração semelhante ao Teu? Quantas vezes o Senhor nos direcionou a termos uma vida que se assemelha à Sua? Quantas vezes o Senhor já nos direcionou a pensar como o Senhor pensa, amar como o Senhor ama, desejar o céu como o Senhor deseja, e não essa terra e não este mundo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor transforme nossas vidas, Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Traga perdão aos nossos pecados agora. E Deus, e hoje nós assumimos um compromisso contigo. Não como Ló assumiu, mas como Abraão assumiu. Ele ouviu a sua voz e ele te obedeceu. A sua descendência foi próspera, a sua casa prosperou. E ele é reconhecido como o pai da fé, Senhor. Que a nossa história não seja menor do que aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que o nosso legado em Ti não seja menor do que aquilo que o Senhor espera de nós. Não pela força no nosso braço, mas pelo pleno arrependimento diário em nossos corações. E pelo pleno desejo da Tua presença. Deus, e pelo pleno desejo da Sua glória, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém.